Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este vídeo, sejam bem-vindos de volta à nossa série sobre Google Maps, API JavaScript. Faz um tempinho que a gente não traz vídeo sobre o assunto, mas calma, né? Nos próximos dias aí, nas próximas semanas a gente vai trabalhar bastante aí a nossa querida série desse canal. Bom pessoal, e para o vídeo de hoje a gente vai fazer mais um perguntas e respostas. A gente já tinha feito um vídeo como esse aqui nessa série, tá? No card, se você quiser dar uma olhada, a gente discutiu 3 perguntinhas bem interessantes que eu peguei aqui. Não tem muitas perguntas, inclusive, se você tem perguntas, deixa nos comentários, tá? Que eu vou ficar muito feliz em te responder. Mas assim, não tem tantas perguntas, mas as que tem, que eu acho que seja interessante, que seja dúvida de muita gente, eu resolvi trazer aqui também mais uma vez, tá bom? Assim como eu fiz no primeiro vídeo. Então, sem mais delongas, para a gente já poder resolver todas as questões aqui, o ADS Correio fez a seguinte pergunta. Boa tarde, aproximadamente quanto sairia em média os valores, né, da API do Google? Ele, sei que depende das aquisições e tal, ele fala qual que é o projeto, tal, ele pede informações sobre o preço do Google Maps, basicamente, tá bom? E eu respondi ele aqui, e vou responder aqui também para quem tem essa mesma dúvida. Porque muita gente acha, eu já vi isso em comentários de alguns grupos, que as pessoas acham que depois do trial do Google Cloud, você vai pagar pelo Google Maps, mas não é bem assim, tá bom? O que acontece? Ó? No Google Cloud aqui, que é a plataforma de cloud da Google, a gente tem uma série de serviços e entre esses a gente tem o Maps, tá bom? E a gente, quando cria a primeira conta no Google Cloud, você tem um trial, é uma prática bem comum, a Amazon também faz isso, você tem um trial para você testar o serviço. Então realmente você não vai pagar nada. Aí colocar um asteriscozinho porque dependendo do que você fizer você vai acabar pagando sim, mas no geral você não vai pagar nada. E no Maps em si você acaba não pagando. E o pessoal acha que depois desse trial isso acaba e que você vai de fato começar a pagar toda a vida. Mas não é bem por aí. Assim que você abre aqui a página de preços, né, você vai acessar esse endereço aqui, você já vê de cara aqui, ó, pegue $200 de uso no Maps. Então assim, todo mês você vai ter $200 de crédito para você gastar. E aí que tá, você vai sim gastar, ele vai gerar um custo, só que ele vai ser abatido de $200. A partir do momento que passar $200, você vai estar pagando, tá bom? Então aqui abaixo também ele já tem, ó, um simuladorzinho, tá, ó. E aí, por exemplo, ele tem o Maps tem vários tipos, né, de mapa. O que a gente trabalha nessa série é o Dynamic Maps, tá bom? Então, assim, no mobile, ele não tem cobrança nenhuma. Já no web, que é o que a gente usa, ó, SDK JavaScript, ó, ele tem $7 por 1000 requisições. Então, digamos que eu fizesse aqui 28.000 requisições, isso aqui vai dar $196. Ó. E isso não chega nem a bater a cota. Fica perto, mas não chega a bater, tá bom? E respondendo ao ADS Correio, sim, vai depender ali do seu consumo, de quanto você vai estar renderizando o mapa, mas você vê que é um custo bem baixo, são $7 por 1000 requisições, tá bom? Então a gente também tem outros tipos de mapa que aí você também tem que considerar na hora que você for estar desenvolvendo, ó, Street View, você tem o Dynamic Street View, tá bom? E aí você também tem que ver os outros serviços que você pode estar utilizando. Aqui no caso, ó, os Directions a gente vai ver na nossa série, as Distance Metrics também, tá bom? No caso lá ele diz que é de monitoramento, então muito provavelmente ele vai estar utilizando algo parecido com isso aqui, ó, com Directions, tá? Então também tem que considerar esse custo aqui, que é de $5 por 1000 requisições, tá? Então pessoal, basicamente quando você criar o seu API Key lá no Maps, você precisa adicionar uma conta de faturamento, tá? E você vai ter mensalmente esses $200 de crédito. Bom pessoal, eu abri aqui o meu painel do Cloud pra gente poder dar uma olhada mais ou menos em como é feita essa cobrança. Então eu vou aqui em Billing, tá? Você já vai ter a sua conta adicionada para poder você usar o Maps. Esse projeto aqui não tá, deixa eu abrir aqui a minha conta padrão de faturamento. Pronto, ele vai me dar aqui algumas informações sobre custos. Eu vou aqui na tabela, né, Cost Table, e a gente vai conseguir aqui, pessoal, ver os meses, tá bom? Esse projeto aqui tem um Maps, deixa eu ver aqui no mês de maio, tá? A gente tem um Maps aqui, ó, Maps API, tá vendo? E a gente tem aqui, ó, Dynamic Maps. Esse é um projeto que eu tenho numa empresa aí, que é de uso interno, então ele não tem muita requisição. Veja que ele só foi requisitado 43 vezes dentro de um mês. E sim gerou um custo, ó, $1,39 aqui. Então ele foi requisitado pouco e gerou um custo baixo, de $1,39. O que acontece? A gente tem aqui, ó, Free Tiers. Então o Free Tiers aqui, ele vai abater, ó. Deu 1,39, aqui deu menos 1,39. Isso acontece em alguns outros meses também, tá? Esse é um projeto que eu costumo usar para colocar o Maps, ó. Então aqui Maps API. E também, além do Dynamic Maps, tem também o Place Search, tá? Então ele está batendo aqui ainda. Então assim, dependendo
das suas requisições, né, você vai ter sim um custo, mas é que tá aqui, ó, Places API, tá vendo? Porque tem uma parte lá que você faz autocomplete também. Então ele vê que ele cobra diferente, ó. Um é Maps, o outro é Place. E ele também abateu aqui. Então é só você ter esse cuidado de ver quanto que vai sair o seu custo, a ADS Correia, quem estiver vendo também, para calcular direitinho, né, e não se surpreender. Tem um custo, mas você tem $200 de crédito. No caso do ADS Correia, né, que vai ser mais uma aplicação de monitoramento, talvez nem precise tanto carregamento do mapa, talvez ele nem use Places aqui. Porque no monitoramento você fica recebendo informações da posição do marcador e aí você só precisa mudar ele de posição, né, com o set position. Então talvez o mapa nem carregue tanto, você só vai trabalhar na própria SDK, tá bom? E aí você vai ver se você vai ter outro serviço ou não, que talvez tenha custo, beleza? E a segunda pergunta que a gente tem aqui, pessoal, é do Saulo Moreira, tá? Obrigado, inclusive, a quem perguntou, obrigado ao ADS Correia e ao Saulo Moreira agora. E ele perguntou o seguinte: eu tenho uma dúvida. Caso eu defina uma área, tem como eu verificar se existe determinado CEP nessa área? Sim, né, como eu respondi para ele. Ele até mudou o nome, na época era DBA Academy, tá? Então, sim, tem, eu respondi para ele. E ele vai fazer isso em 2 etapas, tá bom? A primeira etapa, pessoal, é ele fazer o seguinte, ó. Aqui no Google Maps, a gente vai ver também esse serviço, a gente tem o Geocoding Service. Com o Geocoding Service, você consegue informar uma localidade e ele vai te devolver ali uma coordenada, tá bom? Então, como a gente espera, nem sempre vai ser preciso, tá bom? Mas no geral ele vai acertar sim. Se a gente pegar, por exemplo, aqui um CEP de João Pessoa, aqui na Paraíba, vou pegar um CEP aleatório aqui e jogar ali. Tá bom? Aqui, essa página aqui, inclusive, pessoal, é a página de amostras do Google Maps, tá bom? É muito importante você ter conhecimento dela e quando você quiser ver alguma coisa, muito provavelmente já vai ter um exemplo aqui. Alguns dos exemplos que a gente faz na série são daqui, mas são poucos mesmo, tá? No geral, eu procuro sempre mudar alguma coisa e mostrar algo a mais, tá? Então, eu peguei aqui o CEP de João Pessoa, aqui na Paraíba, e vou jogar aqui no campo, ó. Vou fazer o Geocode. Ele vai me mostrar, ó, me jogou lá na posição. E como que ele fez isso? Ó? Ele vai fazer a chamada aqui, ó, quando fizer um submit no form. Ele vai executar essa função. Então, pelo geocoder aqui, ele pega o endereço, ó, passa para ele, e no resultado ele me traz isso aqui, ó, location. Dentro desse location aqui vai ter uma latitude e uma longitude. Então você pegou a posição. E essa é a primeira parte da sua dúvida, tá? Você está com a posição. Agora eu só preciso saber se aquela marcação, aquela posição está dentro de uma área específica, tá bom? E isso a gente também vai ver, inclusive, é o próximo vídeo da nossa série. A gente vai usar a Geometry Library, tá? Com essa biblioteca aqui do Google Maps, a gente consegue fazer várias funções, vários cálculos de geometria para saber se algo está no espaço, se não está, qual é a distância, tá bom? Qual é o mais perto. Então, aqui não tá visível, tá bom? Mas ele definiu o Triângulo das Bermudas, como a gente pode ver aqui, ó. E quando eu clicar, ó, no mapa, ele adicionou um evento ao mapa. Se você não viu, esses vídeos aqui a gente já viu tudo isso nessa série. Vou deixar todos que eu citar aqui no card e na descrição também. A gente tem aqui, ó, ele sempre vai verificar, ó, pela geometria, ó, se contém a localização, tá bom? Então, ó, contains location, o que é que ele passa? A localização, que eu cliquei, e as coordenadas do Triângulo das Bermudas. E aí, se tiver dentro, ele vai ter a cor azul, se tiver fora vai ter a cor vermelha. Aqui ele faz mais uma verificaçãozinha só para colocar a forma. Então, se estiver dentro, vai ser um triângulo, se estiver fora, vai ser um círculo, tá? Então, resumindo, se estiver dentro do Triângulo das Bermudas ali, ele vai mostrar um triângulozinho azul. Se estiver fora, uma bolinha vermelha. E aqui ele coloca como sendo um marcador. A gente viu também isso aqui dentro dos symbols. Então, vamos aqui clicar. Eu vou clicar aqui bem longe, ó, ele vai mostrar uma bolinha, tá? O Triângulo das Bermudas é mais ou menos por aqui, ó. Quando eu clico dentro, ó, ele vai me mostrar o triângulozinho, tá bom? Então, basicamente, você vai ter que fazer. Você vai ter que primeiro fazer o geocoding aqui, pegar a localização em coordenadas e depois verificar se ela está dentro de uma área que você definiu. E você vai fazer isso com essas duas informações, com o geocoding service e também com o contains location. Bom, e antes da gente ir para a última pergunta desse vídeo, eu gostaria de pedir a você que se inscreva, né? Que dê aquela força, que você possa também dar um joinha e compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe aí com seus amigos, seus grupos de Telegram, WhatsApp. Vai ajudar bastante aqui o canal a trazer sempre conteúdos relevantes, né, e bacanas. Aqui a gente tem vídeo semanal, geralmente na quarta, às vezes na quinta, sobre vários tipos de tecnologia, tá bom? Tecnologias que eu trabalho, tecnologias que eu tô aprendendo e também sugestões que você deixa no comentário. Então, se você tem sugestão também, deixa no comentário aí. Bom, e a última pergunta desse vídeo é a pergunta do Tony, tá bom? E essa é uma pergunta um tanto quanto complexa, mas eu vou tentar aqui dar a minha visão sobre isso, tá? Então, muito obrigado, Tony. Então, eu vou resumir aqui a pergunta do Tony, tá? Basicamente, ele queria uma forma de arquitetar algo em que ele consiga, pela localidade, limitar as informações.
Então, por exemplo, digamos que eu estou aqui no meu mapa, tá? Vou até abrir aqui, a gente já tinha aberto na pergunta passada. Aí eu estou aqui em João Pessoa, certo? Então, digamos que nessa área aqui do Varadouro, por exemplo, eu consigo acessar uma determinada faixa de dados. Já aqui no São Bento, tá? Eu consigo acessar outra faixa. Então, se você ver, isso aqui é numa lógica parecida com o que é aquele joguinho do Pokémon GO. Tá? Só pra gente comparar e entender aqui. No Pokémon GO, dependendo de onde você tá, ele vai te mostrar Pokémon de um determinado tipo. Então, se você tá numa parte que tem mais água, geralmente você vai encontrar Pokémons aquáticos. Se você tá em outra área, você vai encontrar Pokémons diferentes. Então, só dando um exemplo aqui do que eu vi. Eu nunca joguei esse jogo, pra falar a verdade. Então, basicamente, o que você precisa fazer, Tony, é o seguinte. Você vai precisar definir as áreas. Tá? Então, você tem que definir a área. E aí, sempre que o cara, sei lá, logar na tua aplicação, imagino que seja algo desse tipo, você vê em que área que ele tá, e aí no seu banco lá de dados, seja a tecnologia que você está usando, você arquitetar de uma forma que você identifique pela área quais os dados que ele tem acesso. Então você tem que bolar uma forma de que na stack que você está utilizando, nas tecnologias que você decidiu utilizar, você consiga fazer essa divisão, tá bom? Talvez tenha uma tabela de áreas lá com as coordenadas daquela área, e aí quando o cara estiver na área, você pegar ali e os seus dados terem alguma relação para você poder limitar, tá bom? Então algo nesse tipo. E assim você vai também se valer do que a gente falou lá na última pergunta, que foi do Saulo. Então você vai também ter que verificar se o cara está na localização, tá bom? Então você também vai fazer uso aqui da Geometry Library, tá bom? Esse é um tema mais complexo, a gente pode discutir isso depois, talvez trabalhar essa aplicação do Tony, por que não? Já que foi uma boa sugestão. Talvez quando a gente terminar a série, a gente possa fazer algo mais voltado ao desenvolvimento de aplicações nesse sentido. Essa seria uma boa ideia, eu queria saber o que vocês acham, pode deixar nos comentários aí. Então pessoal, por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar links importantes na descrição, né, sobre as ferramentas que você pode encontrar para resolver esses problemas dessas 3 perguntas. Mais uma vez gostaria de agradecer a você que comenta nos vídeos, né? Se você tiver dúvidas, sugestões ou críticas, pode deixar no comentário, vou ficar muito feliz em te responder. Compartilha esse vídeo em tudo que é grupo, espalha por todo canto. Se inscreve, ativa as notificações, também é importante. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.